Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui hoje para falar sobre um assunto de extrema relevância para vocês. E eu vou iniciar fazendo aqui a minha audiodescrição, né? Eu sou homem, branco, estou vestindo um terno azul, uma camisa branca e uma gravata também azul. Cabelo curto e barba também curta. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Tem alguém aqui no chat dizendo que não está conseguindo ouvir. O pessoal está ouvindo bem? Respondam aí no chat, por favor, se estão ouvindo bem. Maravilha. Lídia, talvez veja se o seu áudio não está desabilitado. Obrigado, pessoal. Então, dando sequência aqui, nós hoje vamos falar sobre esse novo marco regulatório, né, para a atividade de assessoria de investimentos. É uma grande conquista, acho, da indústria essa mudança. E acho que pela primeira vez nós tivemos uma reforma para essa atividade que muda substancialmente a relação e cria, né, um sem número de estruturas possível para a gente poder desenvolver ainda mais esse mercado. Pela primeira vez na história da CVM, ela fez uma audiência pública conceitual. Não sei se todos aqui lembram, mas lá para 2020 ela abriu uma audiência pública sem proposta de norma, né, só com perguntas para o mercado sobre como o mercado gostaria de ver endereçado cada um dos assuntos que ela consultou. Então ela perguntou o que vocês acham, né, da exclusividade, o que vocês acham sobre objeto social único, o que vocês acham de ser uma sociedade empresária ou não. Então foi uma audiência conceitual, né? E depois ela veio com uma proposta de norma e fez uma segunda audiência pública. E aí já com todo o mercado criticando a própria base do texto, né? Isso foi muito inovador, porque ainda bem que nós temos, né, o regulador do mercado de capitais, ele é um regulador, diferentemente de outras autarquias que a gente tem aqui no Brasil, ele é um regulador muito próximo do mercado e que escuta o mercado. Quando a gente vê, né, um regulador nessa postura e que acaba tendo ali sempre é, pré-divulgação de uma nova norma, vem, consulta o mercado e abre esse diálogo. Acho que isso é muito positivo e o nosso regulador aqui, a Comissão de Valores Mobiliários, ela tem essa postura em praticamente todas as normas relevantes para o mercado. E a gente tem, dentro dessa postura da CVM, né, uma fonte muito importante de consulta do entendimento do regulador ou da intenção do regulador com determinado texto, porque nem sempre, né, você regular atividades no mercado de capitais de maneira bem detalhada, ela acaba tendo ali inconsistências e dúvidas sobre procedimento, sobre pode e não pode. E a gente tem algumas fontes de informação relevantes que são esses debates na audiência pública, né? Quando nós temos dúvidas ali sobre a aplicabilidade da norma, uma das fontes que a gente consegue consultar é o relatório da audiência pública, em que tem um monte de orientação e entendimento do regulador ali sobre o que pode e o que não pode ser feito. E o nosso trabalho aqui, né, enquanto advogado, é garantir, né, o desenvolvimento do negócio de vocês de maneira segura, obviamente, que vocês consigam conduzir o dia a dia da maneira que vocês pretendem caminhar. É, aqui ao nosso lado, já vamos iniciar aqui sobre os temas, né, próprios das resoluções. Tem o chat, a Tatiana vai organizar as perguntas que vocês tiverem e vai passar aqui para o César e para mim, e a gente vai, na medida do possível aqui, responder a todas e debater com vocês, tá? Mais uma vez, obrigado pela presença e espero que todos aqui tenham um bom aproveitamento do conteúdo. Tá? Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Acho que todos conseguem ver aqui, né? Bom,
a gente vai discutir aqui, né, nessa live, as principais mudanças trazidas pela 178, que é o novo marco regulatório dos assessores de investimento, e também a resolução 179, que traz uma série de atualizações quanto a disclosure de remuneração para atividade de intermediação. E a gente vai falar mais ao final dela. Isso abrange não só os assessores de investimento, mas todo o mercado de distribuição de valores mobiliários, tá? A 178, ela entra em vigor a partir de junho desse ano, né? E a 179 vai entrar em vigor uma parte em junho desse ano, que é uma parte menos relevante, porque ela só atualiza a denominação de agentes autônomos de investimento para assessores de investimento, e a parte com um conteúdo mais relevante que trata sobre a divulgação de informações de remuneração entra em vigor a partir de janeiro do ano que vem. O roteiro que a gente vai seguir aqui, talvez não necessariamente nessa ordem, mas o que a gente vai abordar aqui é o fim da exclusividade para a atividade de agente autônomo, a flexibilidade quanto ao tipo societário e a liberdade de formação do quadro de sócios, os deveres de disclosure sobre a estrutura remuneratória, sobre conflitos de interesse, a criação da figura do diretor responsável e o dever de fiscalização do intermediário quanto aos atos do assessor de investimento. E aí, nesse ponto, eu já quero passar aqui a palavra para o meu sócio César. César, fica à vontade. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui, poder falar para essa audiência tão qualificada. Espero que, como o Felipe falou, que a gente possa ter uma manhã aqui bem proveitosa para todos. E, obviamente, que essa discussão não se encerra aqui, porque agora a gente vai realmente testar na prática aí todo esse histórico de reivindicação até que o mercado tinha em relação à regra do assessor financeiro. A gente sabe que já há muito tempo todos vocês da indústria ou aqueles que estão relacionados a essa indústria tinham realmente bastante a intenção bem clara de que algumas mudanças tinham que acontecer. Eu, particularmente, sempre advoguei que, de fato, havia ali algumas questões que realmente acho que já não condiziam mais com a atualidade, com a atual realidade da atividade, né? Que acompanha esse mercado há muitos anos é de que as mudanças foram bastante positivas em vários aspectos, né? Não, em termos de não só de melhoria né, da capacidade de desenvolvimento dessa atividade de assessor financeiro, que hoje já está tão enraigada no mercado brasileiro. E também, eu acho que do ponto de vista jurídico, a gente teve realmente uma evolução bastante grande com esta nova regulamentação. Né? A nossa ideia aqui é falar um pouquinho de cada um dos itens, a gente está à disposição para responder questões aí pelo chat. Então, o primeiro ponto aqui que a gente gostaria de comentar é a questão do fim da exclusividade, né? Ou seja, o assessor ou intermediário, ele pode celebrar livremente arranjos contratuais com mais de uma entidade, né? Então, eles poderão atuar como prepostos de mais ou de mais de um intermediário. Aqui me remete a primeira regulação do assessor de investimento que previa isso. A primeira norma ela não previa a exclusividade. E aí depois, quando a CVM fez a primeira reforma do marco regulatório, aí veio com a exclusividade. E agora, eu acho que até em função do amplo desenvolvimento, como a gente falou, né, da atividade, ficou a CVM houve por bem aí regular de forma que não haja mais a exclusividade, né? Importante comentar aqui, né, que isto não altera a natureza do relacionamento entre o assessor e o intermediário,
segue sendo a figura do preposto, quer dizer, a única diferença é que ele pode atuar para mais de um intermediário, né? A gente tem um comentário aqui que esta situação ela não faz com que os contratos que existem hoje, que estão em vigor, automaticamente fiquem alterados. Ou seja, aquele assessor que tem um contrato hoje com um intermediário, ele tem que cumprir, e esse contrato diz que ele tem exclusividade com esse intermediário, esse contrato tem que ser cumprido, a não ser que se faça um acordo, uma mudança no contrato entre as partes. O direito é dispositivo entre as partes, o direito de livre contratar. Então, os contratos que estão em vigor continuam valendo as cláusulas de exclusividade que neles estão previstas, tá? Mas, eventualmente, um assessor que vai assinar um novo contrato, hoje ele tem o respaldo legal, né, regulatório, quer dizer, para não estar, para poder assinar com mais de um intermediário, desde que as partes se convenham desta forma, né? Eu acho que isso, de novo, me parece bastante positivo, né? Até por uma questão de você ter um incentivo aí em relação, inclusive, à concorrência, né? E eu acho que é um fator bastante interessante para essa, como eu disse, né? A partir do momento que você tem hoje um desenvolvimento muito grande já da atuação do assessor de investimento, pelo Brasil afora, muito ramificado, né, já atingindo todas as regiões e todos os locais que antes às vezes não eram atingidos por essa atividade. Eu acho que me parece bastante salutar você não ter uma exclusividade prevista na regra. Você pode ter, como eu disse, ter a exclusividade prevista nos contratos entre as partes, mas na regra eu acho que ela tem que ser livre para que as partes disponham como queiram, né? Bom, outro ponto que aí é bastante importante nesse sentido, né? E que essa era realmente um desejo muito grande do mercado, e a gente que atua muito tanto para os intermediários como para os assessores, muitos e muitos anos a gente vinha realmente, entre aspas, né, sofrendo com esta amarração que a norma tinha em relação ao tipo societário, né? E agora, de fato, veio a flexibilização, tá? E ela veio de forma completa, né? Não veio com nenhuma ressalva. Existia até uma ideia de que a CVM poderia restringir alguns tipos de atividades que não poderiam ser sócios dos assessores financeiros. Isto não veio, a regra veio absolutamente aberta, ou seja, hoje, quer dizer, a partir do momento que entrar em vigor a nova regra, as sociedades de assessoria de investimento não mais precisarão obrigatoriamente ser sociedades simples, e aqui vale só um parênteses societário para dizer que a sociedade simples, né, ou é aquela sociedade como o Código Civil trata, né, de profissionais e de atividades intelectuais, né? Essa é a linguagem que o Código Civil traz, e elas não são consideradas sociedades empresariais, né? E então, por esta característica, elas só podem ter como sócios as pessoas que estão nessas profissões. E assim era em relação à sociedade de assessores assim é, né, ainda, em relação às sociedades de assessores de investimento. Ou seja, todas as pessoas, todos os sócios das sociedades têm que ser obrigatoriamente assessores, inclusive certificados, né? Então, você não poderia ter nenhum sócio, pessoa física, que não fosse assessor certificado, e nenhuma pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não é assessor de investimento, ela é apenas uma sociedade. Então, com esta flexibilização, eu acho que aqui a gente divide em duas partes. Primeiro, né, a gente pode passar a ter outros tipos de sociedade previstos na regra, na legislação brasileira, para abarcar esta atividade. Você pode ter uma sociedade limitada empresarial e você pode ter, inclusive, uma sociedade por ações, né? Muito bem. E com isso, obviamente que a próxima consequência desta mudança, obviamente, é a entrada de sócios
ou de acionistas que não são assessores de investimento, que podem ser investidores, que podem ser os próprios intermediários com os quais esta sociedade tem a relação de intermediação, podem ser fundos de private equity, podem ser pessoas físicas que queiram apenas investir, podem ser pessoas físicas que sejam efetivamente assessores, mas que queiram investir que queiram investir na atividade de assessor de investimento, mas não são assessores, né? Então você fica agora, quer dizer, esta atividade passa a ser uma atividade como qualquer outra, ou seja, não tem uma restrição a que ela tenha sócios de quaisquer natureza. Então, agora, a atividade de assessor de investimento passa a estar no mesmo nível de qualquer outra atividade que não seja uma atividade intelectual, de sociedade simples. Então, isso, para mim, é muito positivo. Já era um movimento muito esperado, como eu disse no início, tanto que já havia um movimento muito claro, né, no mercado, aguardando para que isso aconteça, para que as sociedades de assessor de investimento pudessem efetivamente receber investimentos, atrair grupos, inclusive do exterior, para serem sócios ou para serem investidores ou para trazer até mais recursos para essa atividade, né? E a forma como veio na norma, a gente discutiu muito isso aqui, na minha opinião, na nossa opinião aqui do escritório, foi a melhor forma, porque ela não veio com nenhuma amarra, né? Com nenhum senão, vamos dizer assim, né? Então, me parece muito, muito importante, o mercado vai se movimentar, a gente já vinha vendo consolidações entre os próprios escritórios para aumentar, né, para criar grupos mais fortes e mais robustos, para eventualmente, quando a norma permitisse, houvesse realmente a possibilidade de receber investimentos, de haver operações estruturadas de fusões e aquisições, os escritórios já estivessem, né, efetivamente, em muitos casos, já com uma operação mais robusta, né? Então, de novo, aqui mais um item da nova regulamentação que me parece fundamental para o crescimento dessa atividade, né? Eu acho que a gente pode passar aqui só antes de passar para o outro tema, eu acho muito importante também a mudança em relação à questão da atividade, né? A norma permite agora que uma sociedade, até como ela deixou de ser uma sociedade unicamente de assessores, ela pode ter outras pessoas, outros sócios, ela também vai poder ter não vai precisar ter como atividade exclusiva a assessoria de investimentos. Isto também, na nossa visão, é muito positivo, no sentido de que todos os grupos que têm outras atividades e que conviviam com várias sociedades, porque não poderiam ter estas outras atividades dentro da mesma sociedade que era o assessor de investimento, vão poder rever isso, rever a sua formatação, o seu organograma, criar estruturas societárias de holdings ou, enfim, outras estruturas que permitam que você tenha, debaixo de uma única sociedade, todas as atividades que você queira realizar, né? Então, você vai poder ter, inclusive, atividades securitárias, atividades educacionais, atividades outras que não sejam colidentes com a de assessor de investimento dentro da mesma sociedade. Isso, para mim, é uma outra evolução muito grande da norma, permitindo que, como eu disse, se consolide numa única sociedade todas as atividades e, portanto, todas as receitas que o grupo venha a ter em relação não só à assessoria de investimento, mas outros tipos de atividade, e claramente facilitando a organização societária desses grupos para um eventual recebimento de investimento ou por uma fusão com outro grupo. Enfim, isso claramente facilita essa situação, e a gente já tem recebido aqui no escritório diversas consultas sobre isso,
para que os grupos se reorganizem societariamente agora com a possibilidade de não ter mais a obrigatoriedade de ter uma sociedade que só faça uma atividade, né? Ou agora a sociedade que tenha como atividade assessoria de investimento pode ter outras ao mesmo tempo. E eu acho isso muito relevante e acho que vai facilitar muito a vida, inclusive de novo, para atração de investimento, atração de novos players para dentro de cada grupo e poder ter uma organização societária muito mais lógica do que você ter que ficar convivendo com vários CNPJs para cada um fazer uma atividade, receitas indo para lugares diferentes. Então, eu acho que agora a gente vai ter a possibilidade, os grupos, né, que desenvolvem essa atividade vão ter a possibilidade de organizar muito melhor as suas, não só as atividades em si, mas também as receitas e também poder consolidar tudo isso para eventualmente atrair um investidor que possa ter interesse, né? Então, acho que do ponto de vista societário, né, Felipe, acho que essas são as principais notas que a gente queria dar aqui para vocês. Obviamente, a norma é muito clara, é muito objetiva, né, ela é autoexplicativa, mas é sempre bom a gente trazer aqui ao debate, inclusive, né, se alguém tiver alguma opinião contrária ao que a gente está falando aqui, seria bom para a gente debater. Mas a nossa visão é de que, do ponto de vista societário, é inexorável que foi um avanço da legislação. Então, Felipe, se você tiver algum complemento em relação a isso, fica à vontade, mas acho que agora a gente vai passar aí para tratar um pouquinho da questão do diretor responsável e também da resolução 179. É verdade, César. Acho que só vale falar, né, que a denominação social, né, ela passa a deixar de ter agente autônomo de investimento no nome e passa a se chamar assessor de investimento, né? Ou a sigla AI. Então, de repente, você pode ter um escritório, sei lá, XYZ AI. Entendeu? Não precisaria necessariamente ter por extenso, né? E o fato da norma entrar em vigor agora no dia 1º de junho, 1º ou 2º de junho, ela não obriga que imediatamente se faça essa alteração contratual, né? A atualização da denominação pode aguardar uma próxima alteração de contrato social para ser feita, né? Não precisa correr com isso para ter uma despesa desnecessária. A própria isso foi bem considerado pela CVM, acho que foi bem acertado. E aí, só para terminar esse tema aí, eu acho que isso também fica aqui uma questão, né? Como você não está obrigado a imediatamente alterar a sua denominação social, isso dá tempo para que todos aqueles as sociedades de assessoria de investimento também pensem se já não querem aproveitar para trocar o tipo societário, para mudar a relação entre sócios, quer dizer, acrescentar as atividades, como eu falei, quer dizer, todas essas mudanças elas podem ser pensadas, elas não precisam ser feitas imediatamente após a entrada em vigor da norma, e eu acho que vale a pena aí toda uma reflexão. Claro, ainda temos um período até junho para que a norma entre em vigor, mas uma reflexão de todos para já se fazer uma mudança conceitual na própria sociedade, não só o nome, né, Felipe? Ou seja, já pensar numa mudança de tipo societário para que a sociedade passe a ser uma sociedade empresarial, eventualmente já a entrada de algum sócio que não seja assessor de investimento até junho, isso pode, e aí já arquitetar a nova relação societária, já alterar, inclusive, a questão da governança, né, com a eventualmente contratação do diretor, como o Felipe vai comentar aqui agora. Enfim, temos bastante tempo para reorganizar tudo isso, né? Não só até junho, mas mesmo depois que entrar em vigor, ainda vai haver tempo para que se faça o movimento da maneira mais correta e se evite um retrabalho. Agora eu vou fazer primeiro a alteração do nome, depois eu vou alterar o tipo societário. Não, eu acho que as coisas têm que ser pensadas em conjunto e aí sim fazer uma reestruturação societária por completo, né? Com toda certeza, César. E aqui, acho que cada vez mais, né, a gente vem, quando fala de uma mudança regulatória, e nós temos tido bastante mudanças nos últimos tempos, uma própria evolução do mercado e a modernização das estruturas.
aquela famosa frase do filme do Homem-Aranha, né? Com grandes responsabilidades, quer dizer, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aqui não pode ser diferente. Na medida em que a CVM permite a adição de atividades à atividade de assessoria, então estamos falando aí na mesma PJ, né? Se você quiser ter câmbio, quiser ter seguro, quiser ter administração de imóveis, outras atividades reguladas, como uma gestora ou eventualmente uma casa de análise, tendo ali a devida segregação de atividades, né, a norma permite, né? E como é que você faz para garantir essa segregação de atividades? Como é que você faz para poder responsabilizar alguém dentro dessa pessoa jurídica pelo envio de informações, pela segregação de atividades, pela confidencialidade, etc. A CVM criou a figura do diretor responsável. Isso vem em linha com praticamente todas as outras normas da CVM. A gente sabe que a pessoa jurídica, né, ela é uma ficção jurídica. Ela só existe porque a gente acredita que ela existe e a lei fala que ela pode existir, né? Mas ela não é corpórea, ela não tem uma alma ali por trás. Então, o que a CVM quer identificar é quem vai ser o responsável perante a CVM pelo cumprimento de determinadas obrigações impostas pela regulação, né? Então a gente vai passar, a partir da vigência da norma, a precisar eleger em cada um dos escritórios um diretor responsável pela atividade de assessoria de investimento perante a CVM, né? E esse diretor responsável é ele quem vai responder à CVM e à entidade credenciadora por pedidos de informações, tá? Ele que vai ter que verificar a compatibilidade entre políticas, regras, procedimentos, controles internos, etc., de diferentes intermediários em caso de atuação do escritório não exclusiva, né? Você imagina, no cenário de não exclusividade, você vai ter a corretora A, o banco B, a DTV-MC, cada uma ali com um suitability, cada uma ali com uma regra própria, e prazo próprio, e sistema próprio, etc. E esse diretor vai ser obrigado a integrar tudo isso, né? Ele que vai responder pela compatibilização de tudo isso, né? E também vai funcionar ali como um fiscalizador em caráter subsidiário da própria corretora e do próprio regulador, né? Vai ter ele que vai olhar os controles internos do escritório se estão funcionando, ele que vai olhar se tem alguém ali que não pode exercer atividade privativa de assessor e está exercendo, se o sigilo das informações estão sendo guardados. Então a gente passa aqui a individualizar, né, na figura do diretor responsável, um centro de imputação, né, de responsabilidade. Isso não retira a responsabilidade individual de cada assessor. Todo mundo segue tendo que cumprir individualmente as suas obrigações regulatórias, mas a CVM passa a ter como obrigações que recaem sobre a própria PJ como um todo e não individualmente sobre cada assessor, a nomear ali uma pessoa para responder por isso e garantir essa existência harmoniosa ali das regras e controles internos, especialmente em casos de diferentes contratos com diferentes intermediários, né? E, Felipe, eu queria só acrescentar, isso é como ele falou, quer dizer, tudo bem, está dando mais liberdade, está dando mais flexibilidade na atividade, mas está atribuindo responsabilidades. Isso vem muito em linha com a regulação como um todo no Brasil, né, não só do mercado financeiro, mas do mercado de capitais, em que todas as sociedades que desenvolvem uma determinada atividade têm um diretor responsável, né? Ou seja, a gestão de recursos de terceiros, né? Tem que ter um diretor responsável. Instituições financeiras têm diversos diretores responsáveis perante o Banco Central. Instituições securitárias têm os diretores responsáveis perante a SUSEP. Então, é uma tendência, já que está realizando uma atividade regulada, que tenha que indique uma pessoa responsável perante o órgão regulador, certo? Então, acho que nada mais do que já existe em todas as outras atividades reguladas, não só do mercado financeiro, mas também do mercado securitário e outras atividades reguladas. Acho que muito em linha com isso e está correto também essa atribuição aí que a norma trouxe.
Com certeza, é um passo necessário para o avanço, né? E acho que o fato, né, a despeito, né, dessa mudança toda e dessa maior flexibilização, a CVM ela não alterou o regime de preposição em que que o escritório e os assessores atuam em relação ao intermediário, de modo que o intermediário ele continua sendo responsável perante clientes e terceiros em geral sobre as regras de conduta dos assessores contratados. Tá? Esse regime de preposição, né, que a CVM manteve, ele é um regime em que coloca, né, uma responsabilidade muito grande sobre o intermediário no dever de fiscalização dos contratados. Né? Ah, é dever do intermediário, por exemplo, garantir a adesão às políticas, regras, controles internos, etc., que é adotado para o intermediário no escritório. É dever de fiscalizar normas de condutas, é dever de comunicar à CVM qualquer irregularidade, é dever divulgar, né, fazer um education ali da base com relação a práticas que não devem ser devem ser evitadas e outras que devem ser implementadas, enfim, acaba tendo foi mantida aqui e acho que só reforçada, esclarecida em alguns pontos da norma, esse dever de fiscalização. E a gente vai acabar tendo muito do que já existe hoje, que é os intermediários criando ali rotinas, né, e matrizes de responsabilidade, etc., para privilegiar e garantir o bom funcionamento da assessoria e da comercialização de produtos e a punição no caso de infração. Muitas vezes existe alguma infração ali que às vezes nem é uma infração regulatória, uma infração grave, ou que nem vai ter repercussão na esfera administrativa, como um processo sancionador na CVM, ou um processo disciplinar na Bolsa, ou algo do tipo, mas vai ter o próprio intermediário ali cobrando uma solução, aplicando uma multa, colocando alguma restrição. Né? Então, isso vai continuar. A CVM reconhece, né, que ela por si só não tem capacity, não tem braço para fiscalizar todo mundo, então ela trabalha num regime de delegação, né? Ela delega esse poder de fiscalização para o intermediário, para que ela fiscalize o intermediário e, por tabela, fiscalize os escritórios. Então, nesse sentido, não há mudança. Felipe, antes da gente entrar nesse tema do disclosure de remuneração, que é um tema inclusive mais abrangente, não só para os assessores de investimento, só um último detalhe do ponto de vista societário aqui, que é importante pontuar, é que com esta mudança, né, de você não ter mais a obrigatoriedade de todos os sócios serem assessores de investimento credenciados, abre-se a possibilidade também da contratação de assessores de investimento sob o regime da CLT, sem a obrigação de que eles sejam sócios da sociedade como é até hoje. Tá? Isso também é um novo leque de alternativa, né, para as sociedades de assessoria de investimento que podem aí realmente ter esse mecanismo de contratação debaixo do regime da CLT e não mais serem obrigados a todos os assessores serem sócios. Né? Então, isso também tem que ser levado em consideração naquilo que eu falei da reestruturação societária de cada uma das sociedades de assessoria de investimento para inclusive, adaptar a esta nova realidade em que você pode ter assessores contratados sob o regime da CLT e não obrigatoriamente terem que ser sócios, como acontece até hoje. Então, esse é um outro aspecto para ser levado em consideração por todos vocês aí na remodelação das atividades de assessoria de investimento. Só queria pontuar isso, que acho que Não, é um bom acho que é um ponto. ponto. Antes da gente mudar de tema aqui, É um acho bom que ponto. era importante. E acho que vale até a pena, César, fazer um comentário a mais aqui sobre a propósito desse tema, que é com relação à relação de trabalho e relação de sócio, né? Na norma atual, que está com os dias contados, obrigatoriamente, todos os assessores devem ser sócios.
né? Isso é uma condição legal para exercício da atividade. E nós tivemos aqui, recentemente, acho que no início do ano passado, ou retrasado, o primeiro caso no Brasil, acho que é um caso que teve decisão em tribunal, né? Uma decisão colegiada, em que reformou, na verdade, uma decisão de primeira instância de um dos nossos clientes aqui, de um cliente muito querido, que reconheceu, né, a impossibilidade, no âmbito de uma reclamação trabalhista, né, do assessor ser considerado empregado e no regime CLT, porque a própria norma exigia a condição de sócio para o assessor. Isso vai acabar, né? Isso vai acabar porque agora a norma não exige mais que seja sócio. Então a nossa tese na Justiça do Trabalho, etc., que falava, olha, infelizmente eu não posso contratar um assessor CLT, mesmo ele tendo horário para cumprir, mesmo ele tendo subordinação, mesmo ele participando aqui de uma estrutura, né, com regras próprias da relação de trabalho seletista, ele não pode ser seletista, ele tem que ser sócio, né, e tem que ser aplicável a ele o regime de sócio por conta da regulação. E isso funcionou, né? A gente tinha os acordos de sócios ali, também dando robustez a toda essa estrutura, e em primeiro grau, na Justiça de primeiro grau, Justiça do Trabalho primeiro grau, nós perdemos a ação. Perdemos, o juiz reconheceu o vínculo trabalhista, ignorou a norma, mandou pagar verbas trabalhistas, indenização, todo retroativo, né? Nós recorremos da decisão e o tribunal reformou totalmente a decisão, né? O tribunal falou assim, não tem como ser seletista porque a norma exige que seja sócio, né? E ó, nós sabemos das grandes vantagens tributárias que existe na figura do sócio, por mais que seja o sócio com uma participação pouco significante, a distribuição desproporcional dos lucros e assim por diante. Mas isso vai acabar, né? Essa tese ela está com os dias contados. É claro que todo o passado até aqui ele vai ser respeitado porque a norma que rege até hoje, vai reger até junho, ela tem essa obrigação ainda de ser um sócio. Mas a partir de junho a gente vai ficar difícil para as novas contratações a gente defender num cenário em que o assessor tem uma cota ou duas cotas, algo pouco significativo ali, tem horário para entrar, horário para sair, tem meta para cumprir, tem subordinação, chefe, etc. Isso vai, a tese, né, de que se aplica um regime societário e não seletista vai ficar prejudicada. Então é uma coisa para a gente pensar, né, nas novas contratações, como fazer. Se vamos criar um modelo realmente de sociedade, em que os assessores, por menor que sejam as participações societárias, tenham uma atuação mais como sócio, e aí a gente tem regras para descaracterizar o vínculo trabalhista. Se a gente vai para um modelo, né, de contratação de empresários individuais, cada um vai ter o seu próprio CNPJ ali, mas não no âmbito de uma sociedade, né, mas como empresário, firma em nome próprio. Se a gente vai para um modelo seletista, né, isso vai depender ali da estrutura de cada um, do apetite de cada um, para modificações ou assunção de riscos, mas é uma coisa que a gente vai ter que passar a pensar a partir de junho, né? Aproveitando, eu estou vendo aqui no chat algumas dúvidas em relação a isso. Tem uma questão aqui do Emanuel em relação, ao menos um dos sócios tem que ser assessor de investimento ou os sócios podem ser apenas capitalistas. Na verdade, como eu falei, a norma veio absolutamente aberta. Então, por exemplo, você pode ter a sociedade de assessor de investimento tendo como único sócio uma holding, até porque hoje também você tem a possibilidade na sociedade limitada empresarial de ser uma sociedade de apenas um único sócio, né? Isso também foi uma mudança aí na lei civil, né? Nada a ver com a de assessoria de investimento. Então, você pode ter, por exemplo, uma estrutura em que os sócios estão todos dentro de uma holding e a holding tem 100% da participação da sociedade efetivamente de assessoria de investimento, e aí os assessores, e aí você pode, dentro dessa sociedade, contratar assessores CLT ou ter sócios minoritários, se você quiser, que em algum programa de partnership
e concedendo participação para esses assessores irem crescendo dentro da estrutura. Mas hoje, com a regra completamente aberta, você pode ter efetivamente, como o Felipe falou, uma série de oportunidades, assim como você tem hoje, como você já tem em outras atividades. Por exemplo, eu sempre comparo que agora eu acho que a atividade de assessor vai ter vai ter possibilidades societárias muito parecidas com a atividade de administração de recursos de terceiros, né? As É, assets que são assim compostas, né? é. Então, eu acho que, de fato, respondendo aí, acho que sim, vai ser possível fazer isso sem que você tenha assessores sócios na companhia. Até porque a companhia vai ter atividade que não é só de assessoria, né? Ela vai poder ter outras atividades, como a gente já falou. Agora, tem uma outra pergunta Uma aqui do outra pergunta Felipe. aqui. Felipe Camargo, ele pergunta: É. assessor de investimento poderá ter sua PJ e prestar serviços para múltiplas empresas de assessoria? Não, né? Na verdade, existe uma vedação para que um assessor atue como assessor em 2 escritórios ao mesmo tempo, tá? Ele poderia, por exemplo, acho totalmente defensável, e na nossa interpretação aqui funciona. Ele poderia atuar como assessor de investimento no escritório e ser sócio de outro escritório, sem função executiva, sem atuação em outro escritório, só o sócio capitalista. Isso dá para gente defender, acho que a norma não traz essa restrição. Uhum. Mas para atuar como assessor nos 2 escritórios, não pode. Então ele não poderia, por exemplo, fazer uma PJ e ser Prestar contratado, serviço. É. ser contratado por um e ser contratado por outro, e por outro, e por outro. Ele tem que eleger um para ele poder manter esse vínculo. É isso. Acho que respondemos aí as 2 questões que estavam no chat, Felipe. Acho que agora vamos falar aí da questão da remuneração, que é um tema importante também. É um tema importante e delicado, né? Aqui, É. quando saiu a sugestão na primeira audiência pública conceitual, isso não foi muito tratado. Na segunda audiência pública, veio ah, a proposta, né, da edição da Resolução 179 com uma surpresa ali para todo mundo, e que isso abrange não só a atividade de assessoria, abrange todos os distribuidores, toda a rede os membros do sistema de distribuição de valores mobiliários. A partir da vigência da nova norma, os intermediários precisarão divulgar a remuneração recebida. Isso significa dizer o quê? Que vai ter que abrir valores e percentuais para os clientes, ah, do quanto o intermediário ali recebeu, enquanto prestador de serviço, vendedor, né, de produtos para aquele cliente. A gente vai ter aqui 3 níveis, né, de principais de divulgação dessa informação. Um que vai ser de caráter público e restrito. Então, no site de cada distribuidor, vai precisar ter lá qual vai ser o tipo, né, de arranjo, de forma de remuneração que ele vai praticar. Isso é em caráter mais conceitual, que a CVM chama de descrição qualitativa das formas e arranjos de remuneração. Vai ter que dizer lá: minha receita vem de taxa de corretagem, vem de comissão de distribuição em oferta pública, vem de taxa de distribuição de fundo de investimento, vem de rebate, vem de prêmio por indicação de cliente, tem receita de diversas maneiras, né? Então, você vai ter que descrever ali quais são as fontes da tua receita, de que forma você se remunera e como você ganha dinheiro, tá? No nível privado, cada intermediário vai precisar divulgar valores e percentuais para cada ordem que o cliente der. Isso quer dizer o seguinte: a hora que o cliente for operar uma operação em bolsa, vai fazer uma operação ali usando a mesa ou o próprio aplicativo, né, da corretora, ele vai ter que saber quanto ele vai gastar com despesa de corretagem na tela ali
da ordem que ele está dando, tá? Isso previamente ao envio da ordem. Ah, mas tem operações que a gente faz que não dá para saber a remuneração a priori. Tem, e a CVM já tratou disso. Ela falou, para os casos que você não conseguir identificar qual vai ser o custo da corretagem, ou o custo da intermediação previamente, você estima. Você dá uma estimativa de quanto vai ser mais ou menos, ou uma banda, um range ali de quanto vai ser a remuneração. O que a CVM quer é que o cliente saiba quanto ele vai gastar para pagar o intermediário e a cadeia, né, da distribuição em cada operação que ele fizer. E é curioso essa mudança de postura da CVM, e ela vem numa linha de que, se a gente olha historicamente a evolução do mercado de distribuição, ela que atua, né, vamos chamar assim, no sell side, né, tá do lado vendedor, tá no balcão vendedor, é, 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 ela é muito mais expressiva e muito maior do que o crescimento da indústria do buy side, que é a indústria da consultoria, né? Por quê? Porque é uma coisa cultural nossa aqui de não saber o quanto está pagando por um determinado produto, porque o custo está embutido na rentabilidade do produto ou na taxa ali que você não vê, né? Você não tem um pagamento de um boleto por fora ou um débito na conta de uma despesa, né, com a remuneração, como acontece no caso de consultoria. Poxa, se eu sou um consultor, eu estou atuando no buy side, o cliente vai me pagar para oferecer serviços e produtos, etc., que vai ser bom para ele. Se eu estou no sell side, que é o caso dos assessores de investimento, é a tal da assessoria que é prestada ali sem cobrança explícita de alguma coisa. A CVM quer mudar isso daí. Ela quer que, sabendo, né, que o assessor atua no sell side e sabendo que mesmo assim ele é partidário, ele não vou dizer nem conflitado, porque não é um conflito de interesses aqui. Ele está na posição de vendedor e o agente autônomo, agora o assessor tem que fazer, sempre teve e tem que fazer o papel de venda. Ele tem que comercializar produto. Claro, obedecendo às regras de adequação de perfil, de suitability, classificação de produto e tal. Mas ele está, de fato, na ponta vendedora. O que a CVM quer agora é que, apesar de estar na ponta vendedora e declaradamente ser remunerado pela venda dos produtos, é que o cliente saiba o quanto ele vai estar pagando por cada operação. E a cada 3 meses, que é o terceiro item aqui desse slide, o intermediário vai ter que mandar um extrato com toda a remuneração recebida pelo intermediário em função dos investimentos. E destacando ali, né, nesse extrato, a parcela correspondente à remuneração dos assessores. Isso quer dizer o seguinte, que o cliente de vocês vai receber diretamente da corretora, isso é uma obrigação da corretora, um extrato falando, olha, nos últimos 3 meses você teve tanto de despesa com corretagem, e dessa despesa, ou com intermediação, né? E dessa despesa, X% foi do escritório que te assessora. Isso não tem o que fazer, assim, vai ser assim a partir de agora, tá? E os bancos têm, né, um prazo para dar, os intermediários têm um prazo para adaptação e para desenvolvimento de sistema e tal, e isso vai acontecer a partir do ano que vem. A norma 179 entra em vigor a partir de junho desse ano, mas essa parte do extrato vai entrar em vigor a partir do ano que vem. Então, é uma mudança, de fato, de cenário aqui, de paradigma. E não sei, né? O investidor vai poder comparar ali taxas e despesas que ele eventualmente tem com um intermediário, com um escritório, com outro. Isso vai, por um lado, também fomentar uma competitividade, porque vai acabar fazendo com que vocês, assessores, saibam quanto um cliente está pagando de taxa em outro escritório ou em outra corretora,
que ele vai ter essa informação, ele vai poder te apresentar numa eventual negociação e vai servir de argumento ali para vocês trazerem também ou capturarem clientes, né, de outros intermediários. Então, é uma mudança de fato aqui de paradigma que a gente vai ver como isso vai no tempo se comportar, né? Mas essa realidade vem para ficar. Muita gente reclamou na própria audiência pública, bancos, intermediários, etc. Todo mundo criticou, mas a CVM não voltou atrás e isso veio para ficar, né? Temos uma pergunta aqui do Luiz Senras sobre isso. Essa questão de informar o custo da operação vai ser feita pelo banco que o assessor de investimento representa? Vai ser, é isso mesmo, vai ser feito pelo banco, a posteriori, né? Quer dizer, ele vai ser feito pelo banco no momento em que vai ter antes de dar a ordem, vai ter que ter o custo ali daquela operação específica. Isso é prévio. Então, os aplicativos do banco ou se a ordem for dada por telefone, o banco vai ter que desenvolver política que o assessor vai ter que aderir para que informe na ligação gravada qual foi o custo da operação antes de executar, né? Isso a priori. E o banco também vai ter a obrigação de, a posteriori, enviar o extrato com toda a remuneração recebida naquele trimestre, né? Mas alguém tem alguma questão, alguma pergunta aqui? A gente já está se encaminhando para o fim da nossa conversa. E obviamente que, como eu disse, né, essa conversa não se encerra aqui, a gente vai ver aí na prática os desdobramentos disso, como eu falei, tem muita coisa para ser pensada, né, e para É. ser reestruturada dentro das atividades que compõem aí os escritórios de assessoria. Tenho certeza que eh, eh, teremos aí uma movimentação muito grande em relação à captação de investimento, inclusive para essa atividade. Eu acho que havia por tanto tempo que se ficou com uma norma engessada como era, há uma demanda reprimida, e eu até comentei outro dia né, que parece que agora vai ter um produto novo na prateleira do supermercado, né, para poder investir, né? Era uma atividade que estava ali escondida, que não podia, bloqueada, vamos dizer assim, né, por uma norma, e agora tem como eu falei, tem um chocolate novo na prateleira aí para quem quiser investir, né? E eu acho que vem no momento certo, que é o momento em que as atividades já está muito bem desenvolvida, você tem realmente um timing certo para isso, né? Eu acho que a gente vai ter bastante trabalho para desenvolver essa nova formatação estatutária e societária da atividade. Acho que apareceu mais uma pergunta aí no chat. Tem duas perguntas aqui, acho. A do Manuel Campos: se os private banks dos bancos terão que informar também? Terão. E não só a remuneração que os private banks vão ter que informar, não só aquilo que veio de intermediação. Se dentro do private banking tiver também a operação via um fundo exclusivo, ou algum clube, etc., e alguma empresa do conglomerado do private banking receber remuneração direta ou indireta em função da administração ou gestão daquele fundo, ou em função de uma linha de crédito que o cliente tomou ali para fazer uma operação, alguma coisa, qualquer receita, na verdade, vai ter que informar, tá? São receitas direta ou indiretamente recebidas em função de ter o cliente lá na casa. Então, sim, da mesma forma, os private bankings vão informar. Aliás, para vocês, talvez seja até positivo nesse sentido, porque vocês vão conseguir, né, acessar ali a remuneração dos private bankings e, de alguma maneira, comercialmente, chegar em propostas melhores para capturar esses clientes, né? Acho que vai criar um fomento ali, uma competitividade positiva para o mercado, né?
A outra pergunta aqui do Mário Azevedo, se teremos que mudar o KNAI no CNPJ antes de junho. Não, antes de junho não precisa fazer nada. E como a gente disse, depois de junho também não é obrigatório que no dia 2 de junho já tenha qualquer mudança, tá? A mudança de KNAI só vai acontecer se você for acrescentar atividades que hoje você não tem na sua sociedade de assessoria de investimento. Hoje a sociedade de assessoria de investimento ela só tem esta atividade. Então, se você for trazer para dentro da sociedade de assessoria outras atividades, vai acrescentar novos KNAIs nesta sociedade. E como provavelmente você vai ter que fazer já, como eu disse, uma alteração de nome, provavelmente a alteração de tipo societário para você deixar de ser uma sociedade simples e passar a ser uma sociedade empresarial, você já vai congregar tudo isso nessa atividade, né, nessa alteração, inclusive agregando, agregando novas atividades no objeto social. Tá? Então, mas até junho não precisa fazer nada, e depois de junho também não precisa sair correndo e fazer qualquer. Antes de. Não é obrigatório que no dia seguinte tenhamos aí qualquer mudança. Né? Mais uma pergunta aqui da Luciana. Sobre os termos de ciência, quando os assessores não estiverem atuando em regime de não exclusividade, existe algum racional já discutido sobre como será praticado no mercado? Exemplo, termo de ciência e tal. O que você acha aí, Felipe? Eu acho que ainda isso é uma coisa a ser testada, né? Na verdade, né? Estou pegando aqui a pergunta, tá? Existe algum racional já discutido sobre como será praticado no mercado, exemplo, termo de ciência? Vai precisar ter um termo de ciência obrigatório, tá? Já existe hoje uma obrigação do intermediário dar para o cliente a ciência sobre os limites e parâmetros de atuação do assessor. Aquelas vedações que vão continuar, né? E não pode usar senha, não pode gerir, não pode uma série de coisas. Nesse termo agora, vai acrescentar a informação de que se o assessor não atua em regime de exclusividade, que existe ali, né, essa relação com vários intermediários, o assessor tem que se apresentar com todos os logos de todos os intermediários que ele for vinculado, né? Vai ter uma regra de transição. Se hoje, que é a realidade do mercado, o escritório está vinculado a um único intermediário, quando ele agregar outros, ele vai precisar, por 30 dias, ter uma regra de transição. Por 30 dias, fazer uma divulgação especial, da ciência, apresentar isso de maneira diferenciada. Então, sim, vai ter um termo. A gente vai ver como o mercado vai se adaptar. A realidade é a seguinte, né, Luciana? A base toda hoje, ela tem cláusula de exclusividade nos contratos. Então, a partir do dia 1º de junho, você vai ter ali uma base de 100% de agentes autônomos com exclusividade no contrato. Então, essa relação ela não vai mudar imediatamente. Eu acredito que a gente vai demorar um pouco para ver, né? Até porque vários escritórios receberam incentivos, né? De corretoras para ampliação de atividades e tal, e como contrapartida, tem cláusulas ali de exclusividade de longo prazo, né? Então, acho que a gente ainda vai demorar um pouco para ver esse mundo de assessoria multi-intermediários, né? Como acontece hoje, por exemplo, com corretores de seguro, né? Os corretores de seguro trabalham com 10, 15 seguradoras ali. Acho que a gente vai demorar um pouco para ver, mas em havendo a relação de não exclusividade, você tem que dar disclosure para o cliente na assinatura desse termo, que vai ser o mesmo dos limites de atuação. Tem uma outra pergunta aqui, e acho que até já falei sobre isso, mas eu acho que ela é pertinente, né? Com a ampliação do rol de objetos sociais, vocês entendem que não existe mais a necessidade de agentes de investimento trabalhar com PJ1, PJ2, PJ3, etc. É exatamente isso, aquilo que eu falei, a reorganização societária vai passar por isso. Hoje você tem que trabalhar com várias entidades, porque você tinha uma restrição regulatória de que a sociedade de assessoria de investimentos só podia ter uma única atividade. Então, com esta nova formatação societária, em que você pode ter mais de uma atividade, além da de assessoria de investimento, é bem provável que não haja mais necessidade de você ter uma entidade para cada atividade. Então, claro, eu tenho
quase que certeza que a maioria dos grupos vai se reorganizar nesse sentido, de incorporar numa única sociedade mais de uma atividade. Óbvio que isso vai depender de caso a caso, mas me parece que o único motivo de você ter que, até hoje, manter mais de uma sociedade é pelo fato que você tinha a restrição lá de que o assessor de investimento só poderia ter aquela atividade. Então, tenho certeza que muitos vão se mexer nesse sentido, até para consolidar, como eu disse, todas as atividades do grupo debaixo de uma única entidade, até para que ela fique mais robusta em termos de receitas, para ser eventualmente objeto de algum investimento posterior. Esse é meu entendimento. É isso aí, só uma retificação aqui, a pergunta respondida anteriormente é a pergunta da Luana. Eu acho que falei Luciana, e pelo equívoco peço desculpas. Caso alguém tenha alguma pergunta adicional e não deu tempo de fazer agora, fiquem totalmente à vontade, nosso escritório está inteiro aqui à disposição de vocês, César e eu. Os nossos e-mails estão aí, vocês já têm os nossos contatos, a maioria daqui a gente já teve o prazer aí de assessorar e tem o prazer de assessorar continuamente. Fiquem totalmente à vontade para nos acessar. A gente vai ser um grande prazer poder, nessa nova etapa da regulação, estar do lado de vocês com relação aos próximos passos dos escritórios, né? Acho que a assessoria jurídica ela é fundamental para o crescimento da empresa, para o crescimento da atividade de maneira segura. E a gente aqui tem bastante a agregar, acho que tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista técnico. Obrigado pela presença de todos. Essa live aqui vai ficar gravada sim, tá? A gente vai colocar depois no nosso canal, provavelmente no YouTube, e a gente depois circula para vocês o link para acesso, para quem quiser rever ou quem quiser compartilhar com as pessoas que não puderam assistir, tá bom? Eu queria, então, antes também agradecer a presença de vocês. Realmente muito, muito gratificante ver aí a audiência. Estamos aqui à disposição. É um prazer podermos discutir esse tema que é tão importante aí no nosso mercado de capitais aqui no Brasil hoje em dia, né? Agradecer ao Felipe aí pelo empenho. Estamos aqui à disposição de vocês. Esperamos de repetir essa conversa um pouco mais para frente, quando a gente já tiver a norma efetivamente em vigor. Nós com certeza vamos tentar organizar um novo evento para que vocês possam participar junto, e aí já na prática com a norma em vigor. Então, é isso que eu queria encerrar aqui. É um prazer ver tantas pessoas conhecidas aí na nossa audiência, e esperamos nos encontrar logo mais. Muito obrigado, boa semana a todos e um abraço. Tchau, tchau, pessoal.